E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, mestre Cami aqui na área. Você, amigos torcedores de os clubes, bem-vindos. Falaram que a pronúncia do veinho lá é Cami, não é? Eu falei certo agora, é Cami, né? Não é Keime, que eu falei que é Cami, mestre Cami. Então, obrigado. Eu não entendo nada, vocês vão me corrigindo, sabe que depois de uma certa idade a coisa fica feia e a gente não lembra das coisas. Mas eu não conhecia mesmo o mestre Cami, então tá corrigido aí. Deixa eu falar com vocês, ó, hoje tem bastante novidade aí, eu queria muito, hoje o destaque do vídeo de hoje é o seguinte, a entrevista coletiva de mais de 20, quase 25 minutos que o Rogério Ceni deu antes da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Então ele falou sobre vários assuntos, falou sobre reforços, falou sobre o Pablo, a história de colocar o Pablo para jogar, que disparou o gatilho, quero saber a sua opinião sobre o que ele falou, tenho a minha, falou sobre a molecada da base que pode subir, pediu reforços, disse que precisa mais de reforços. Vamos falar de tudo isso aí, eu quero falar para você, quero saber muito a sua opinião, o que você achou dessa entrevista do Rogério Ceni, mas antes eu quero falar da camisa para você, da camisa e dos óculos da São Paulo Mania, para quando a gente chegar a 410 mil inscritos, já peço para você se inscrever no canal, deixar seu like aí se você gostar do vídeo, compartilhar, porque as meninas da São Paulo Mania do Alpha Shop fazem essa promoção junto comigo para dar de presente para você um óculos para o ganhador, a camisa e outro óculos, um presente para que a gente vá, para você que é amigo do canal, que é inscrito do canal, que participa, que comenta, que debate comigo, discorda, concorda, deixa o like, dislike, não tem problema nenhum. É um presente para os amigos do canal. Quando a gente chegar a 410 mil inscritos, esses 3 prêmios para vocês, tá bom? Então, se você não... Aliás, o YouTube muitas vezes desinscreve a pessoa. Dá uma checada aí se você está inscrito. Às vezes não é nem por mal que o YouTube faz, isso acontece, não é só nesse canal, não. Não estou sendo perseguido pelo YouTube. Aqui acontece mesmo, o algoritmo lá, ele desinscreve você. Se tiver inscrito, se tiver desinscrito, você se inscreva, tá bom? Hoje, passei a tarde toda tomando água aqui no escritório, no meu copinho do basquete, que eu estava aqui meio perdido, escondido aqui. Tem tanto copo aqui. E eu queria falar para vocês do basquete. O basquete... Peraí. O basquete jogou ontem contra o Brasília, uma vitória emocionante por 90-86. Eu acompanhei partes do jogo. Então o São Paulo tá bem. E pega o Cerrado na quinta-feira, amanhã, 8h30 da noite, lá em Brasília. Transmissão pelo YouTube da NBB, né? E aí o São Paulo, olha só, tem 12 vitórias e 5 derrotas, um aproveitamento de 70,6% na NBB, quarto lugar na tabela. Para um time relativamente novo, eu acho que o São Paulo está indo muito bem, está vindo muito bem. Então eu gosto de dar as notícias aqui. Teve uma bela vitória ontem. Depois vai disputar um campeonato. Depois eu explico para vocês com mais detalhes aí. Mas por enquanto o foco é NBB. Pega o Cerrado amanhã, 8h30 da noite, uma hora antes do jogo contra o Guarani. Se você quiser já fazer um esquenta com o São Paulo amanhã, tem o basquete para você conferir, tá bom? Agora vamos falar do futebol, vamos falar do Campeonato Paulista. O São Paulo inscreveu 23 jogadores. 3 vagas ficam em aberto para a primeira fase, tá? E tem uma lista B, que o São Paulo inscreveu 7 atletas. Essa lista B é o seguinte, é uma lista reservada para jogadores da base, e aí não tem limite de inscrição. Vou tirar meu óculos, ele tá tão sujo, que é melhor ficar sem. Ele não tem limite de inscrição. Aí nessa lista dos 7 jogadores tem Caio, Pablo da base. Pablo centroavante. Pablo, Juan, João Moreira, Beraldo, Marquinhos, Pablo e Wellington, dessa lista que está fora além dos 23 inscritos, tá? E aí, nessa lista não teve surpresa, praticamente nenhuma surpresa, acho que talvez uma surpresa o Toró, né, que estava fora dos planos e voltou para os planos, todos os reforços foram inscritos, e o Rogério ainda sonha com o atacante, com o zagueiro, que a gente vai falar daqui a pouco com calma sobre a entrevista do Rogério, já vou falar mais sobre isso, tá? Muita gente me perguntou no Instagram por que o Galeano continua... Acho que o SP... Eu não sei aonde surgiu uma imagem do treinamento do São Paulo, que o Galeano aparecia meio de fundo ali. Acho que alguém viu e me perguntou. E aí hoje saiu em alguns sites, alguns portais de notícia, o Galeano continua treinando no CT do São Paulo, mas ele está fora dos planos. O São Paulo não usou a opção de compra do Galeano. Lembra que era $1 milhão? Só que por que ele está treinando? Porque o Galeano sofreu uma cirurgia no tornozelo, então o São Paulo só vai liberar, né? Mesmo com o contrato dele já tendo acabado, só vai liberar o jogador quando ele estiver apto, em condições de jogar normalmente. Então o São Paulo continua acompanhando o Galeano na recuperação da cirurgia dele, mas não faz mais parte dos planos. Eu acho que não é nem pelo futebol do Galeano, é que $1 milhão hoje, $1 milhão, sei lá,
6 milhões, 7 milhões, sei lá. É uma grana que o São Paulo não tem para gastar. Então, e aliás, muitos de vocês falaram que venderia o Sara por 54 milhões, mais ou menos 10 milhões de dólares. Algumas pessoas falam, dinheiro de pinga, mas aí o São Paulo tem uma meta de vender 166 milhões, 54 com um jogador só. Bom, mas em todo caso recusou a proposta. Vamos ver, quem sabe pode aparecer mais proposta aí, porque essa janela tá meio devagar mesmo, tá? O time encerrou a pré-temporada hoje, porque já joga amanhã, e o Rogério Ceni falou sobre isso. Teve muito problema, né? A pré-temporada, sem 16 jogadores que testaram positivo, a contusão do Luciano, contusão do Arboleda, daqui a pouco eu falo mais. O Rogério Ceni falou sobre isso. Aí, nesse período, o Rogério fez muita atividade física, porque os caras vêm fora de forma. Esse é o meu medo. E várias atividades técnicas, táticas, porque o Rogério está montando ainda o time que vai jogar o Campeonato Paulista. Lembrando que nesse período de treinamento, o São Paulo fez um jogo treino contra o São Bernardo e ganhou por 2-1, gols do Patrick e do Nicão, tá? Antes de falar da coletiva do Rogério, já vamos apostar pra caramba no Campeonato Paulista. Já tá tendo jogo, né? O Corinthians já jogou, o Palmeiras já jogou. Do primeiro comentário fixado, você usa o código promocional Barolo. Vamos apostar, vamos fazer uma fezinha no Campeonato Paulista. Tem vários jogos legais, acho que dá pra gente acompanhar. Então clica aí do primeiro comentário fixado, nossos parceiros da 1xBet, você usa o código promocional Barolo, tá bom? Vamos lá, olha só. O Rogério Ceni deu uma entrevista hoje, falando sobre vários assuntos importantes. E eu queria passar para vocês os principais trechos. Acompanhei toda a entrevista depois, não consegui assistir ao vivo, mas assisti depois gravada. Queria passar para você algumas informações. Primeiro sobre reforços, sobre os reforços, né? O Rogério Ceni disse que gostou muito dos jogadores mais experientes, né? Daquilo que ele tinha falado, que os jogadores falam um pouco. Então, pela dificuldade financeira do São Paulo, o São Paulo foi atrás de jogadores que estavam em fim de contrato. Então, né, tem a questão salarial, luva e tal, mas não foi atrás de jogadores com contrato por causa da problema financeiro que o São Paulo tem. E falou que ainda precisa de reforços. O São Paulo falou que, o Rogério Ceni falou que o São Paulo precisa de reforços para tentar buscar mais. E ele falou que a diretoria está tentando conseguir recursos para conseguir esses reforços, principalmente zagueiro e atacante que ele pediu e não vieram, né? O jogador de ponta, perguntaram para ele do Caio, sobre o Caio, ele disse que o Caio é um menino bom, porque ele quer um jogador de velocidade pelo lado esquerdo. Foi perguntado do Caio, disse que o Caio é um menino bom, mas tá começando, vindo da base, tem apenas 17 anos. E aí ele revelou algumas negociações que foram tentadas. Além do Douglas Costa e do Soteldo, que ele já sabia que era uma situação muito complicada por causa da grana, teve também o Luiz Henrique, que está com o Sampaoli hoje, e o David, lá do Fortaleza, mas disse que não conseguiu, porque dessa situação complicadíssima do São Paulo e de financeira. Então, mas ele está cutucando a diretoria, ainda espera, tanto que tem 3 vagas em aberto, ele espera ainda que o São Paulo consiga. Ele cobrou contratações. Diz que tem times muito melhores, tem times com mais recursos, tem time com mais elenco, tem time que nem falou do Palmeiras que está pronto. Deu um recado para a diretoria, que se quiser alcançar mais, precisa de reforços. Então, para o Rogério Ceni não parou, as contratações não terminaram ainda. Resta saber se a diretoria do São Paulo vai conseguir trazer os jogadores que ele quer. Desculpa, gente. E aí diz que pode mudar o estilo de jogo também. Aí pode usar Toró, pode usar Marquinhos para esse jogador de lado aí. Sobre o esquema de jogo, ele disse que ele vai usar muito a linha de 4 esse ano, diferente do que usou no passado, vai usar muito a linha de 4 e quase não vai usar a linha de 3. Então acho que essa história de 3 zagueiros está definitivamente aposentada com o Rogério Ceni. Muda o esquema 4-2-4 e ele falou que vai usar a força física dos jogadores quando enfrentar times melhores, times que já estão com o elenco mais pronto, né? Com mais entrosamento. Força física? Bom, tomara, né? Então. E aí, ele falou que vai rodar muito o elenco. Vai rodar, que vai testando jogadores do Campeonato Paulista, vai usar os meninos da base, que alguns estão de férias. Ele vai usar o Campeonato Paulista para rodar o elenco e aí vai ver das necessidades, das adaptações que ele vai ter que fazer. Tem vários jogadores ali dessas contratações que ele está testando em várias posições. E aí, sobre a pré-temporada, ele falou justamente aquilo que a gente comentou no começo do vídeo. O problema, a diferença em relação ao ano passado, né, que o São Paulo desgastou muito o elenco para ser campeão paulista, porque vinha de uma temporada sem férias, e esse ano os jogadores tiveram 30 dias de férias. Então, só que aí, a pré-temporada foi muito atrapalhada, ele reclamou muito dos 16 jogadores que testaram positivo,
só 8 jogadores conseguiram participar de toda a pré-temporada. Quer dizer, meio time conseguiu participar de toda a pré-temporada. Aí teve a contusão do Luciano na panturrilha, teve o Luan que teve dor muscular, teve o Arboleda convocado, então até porque vai ser essa história de rodar jogador mesmo, para buscar um entrosamento nessa fase do campeonato. Todos os times estão com o preparo físico muito abaixo, mas a gente pode esperar que ele vai rodar muito jogador, e eu acredito que ele vai colocar muito moleque da base para jogar. Falou dos goleiros, o Jandrei, sai com o pé, que tem qualidade, o Volpi já tem mais experiência. E para mim, talvez o assunto principal que ele tenha falado nessa entrevista foi sobre o Pablo. Porque o Rogério Ceni que colocou o Pablo para jogar, que completou os 40 jogos e surgiu o gatilho do tempo de contrato e do salário do Pablo. O que o Rogério Ceni disse foi o seguinte: é uma crítica direta ou indireta, você escolhe, em relação ao Leco. Você sabe que o Rogério Ceni e o Leco, o Rogério Ceni não tem a menor afinidade com o Leco, não gosta do Leco, eles tiveram um problema sério na primeira passagem do São Paulo, que o Leco destruiu o time do Rogério, usou ele como escudo e mandou embora. Bom, o Leco, né, gente? A gente não tem muito o que comentar. Mas ele falou: a culpa não é minha, do treinador que colocou o cara para jogar o jogo de número 40. Porque outros treinadores colocaram ele 39 jogos. Ele diz que a culpa é de quem faz o contrato. A culpa do gatilho é quem redigiu mal o contrato. E o Rogério falou: nem sei quem redigiu o contrato. Se você não sabe, Rogério, eu acho que você sabe. Foi o Leco que redigiu o contrato. Foi a turma do Leco, o Raí, do Pássaro, aqueles perebas lá que destruíram o São Paulo. Mas eu acho o seguinte: você tem razão, eu acho que o Rogério Ceni tem razão, que a culpa dessa história do gatilho é de quem faz um contrato, um péssimo contrato, como já vem historicamente acontecendo no São Paulo, né? São contratos inexplicáveis, gatilho, e ganha isso, e luva, e faz gol, tem um gatilho, se vai no shopping tem gatilho, se usa a chuteira vermelha tem gatilho, tudo tem gatilho no São Paulo, esses contratos péssimos feitos principalmente pelo Pássaro, por isso que os jogadores amavam o Pássaro, né? Porque ele era uma mãe para os jogadores. Mas só que é o seguinte: eu acho que o Rogério tem responsabilidade. Não dá para fugir da responsabilidade e falar: a culpa não é minha. Você colocou o cara para jogar o jogo de número 40 sem ter a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Um jogo só você colocou o cara. Então, não estou dizendo que a culpa seja sua, que a culpa seja do Rogério Ceni. Só que você também, assim como quem redigiu o contrato, tem responsabilidade nesse gatilho aí. Mas a diretoria devia ter falado para ele não usar. Não, a diretoria poderia ter falado: não usa que a gente não quer pagar. Mas o Rogério Ceni poderia não ter utilizado. Visto lá e falado: porque jogou aquele jogo contra o Corinthians e agora no final do ano, em janeiro, não serve mais? Então era só ter deixado o cara fora no jogo, aquele jogo contra o Corinthians aos 31 do segundo tempo. Podia colocar qualquer outro jogador que ia fazer a mesma função do Pablo. Se colocasse eu para jogar, ia ter a mesma função do Pablo. Então, acho que a culpa não é do Rogério. A responsabilidade maior é de quem fez esse contrato lixo com o Pablo. E também a responsabilidade da diretoria, que não chegou pro Rogério e falou: não coloca que a gente não vai pagar o cara. Não vai pagar o Atlético Paranaense, não vai dar o gatilho para esse pereba aí, que foi uma decepção no São Paulo. Mas eu acho que todos têm responsabilidade. Uns mais, outros menos. Inclusive o seu Rogério Ceni, que nesse caso tem bem menos responsabilidade. Mas quero saber a sua opinião. Amanhã, live do intervalo no Boteco do Barolo. Ansioso para começar o campeonato, para passar raiva. Vai ser, talvez seja o último vídeo bem humorado que você vai me ver. Não vai. Vamos ser felizes em 2022. E aí, vídeo pós-jogo aqui no Barulho Vídeos. Tá? Amanhã eu vou postar uns. Como é que chama o negócio no YouTube agora? Shorts, que é uns videozinhos curtos e tal. Tá? Momento Maguila, um abraço para o Márcio Ribeiro de Blumenau, Santa Catarina, Fernando pai e Fernando filho de Guaratinguetá, em São Paulo, e para a família Toledo, o pai, o seu Carlos, o filho Gabriel, e para a filha Eliane, são de Tietê, no interior de São Paulo. Te vejo amanhã. Deixa aí no comentário do vídeo o que você acha de tudo isso aí, do Pablo, da entrevista do Rogério Ceni, que pediu reforço. Você acha que vem? Você acha que não vem? Participa do canal aí, você concorre aos nossos prêmios, meu e da São Paulo Mania, tá bom? Fiquei com Deus. A gente se encontra amanhã com bola rolando pro São Paulo no Campeonato Paulista. Se Deus quiser, vai ser um Campeonato Paulista bem bacana. Tô torcendo por isso. Acho que vai ser bem legal, tá bom? Fiquei com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.